Olá, nesta edição do Papo com o Editor, o broadcast político, entrevista o deputado federal Júnior Bozella, vice-presidente do União Brasil em São Paulo. Comigo, o repórter Bruno Luiz, a quem agradeço pela companhia, e na técnica, Cláudio da Luz. Seja muito bem-vindo, deputado, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria, Beth, Bruno, prazer ter vocês aqui, estou à disposição, viu? Então, tá ótimo. Então, vamos começar, deputado. Em entrevista ao broadcast político, o senhor condicionou o apoio do seu partido à campanha de reeleição do governador Rodrigo Garcia em São Paulo, que o PSDB apoia a candidatura do União Brasil a presidente Luciano Bivar. Se os tucanos em São Paulo seguirem a orientação nacional e continuarem apoiando a MDBista Simone Tebet, qual o caminho do diretório local? Olha, Beth, a minha sugestão foi justamente para que tivesse uma reciprocidade nessa relação entre o PSDB e a União Brasil. A gente sabe da importância do União Brasil no que tange aí as questões de capilaridade política, de musculatura, de tempo de televisão, de fundo eleitoral partidário, né? E fundamentalmente na eleição dos tucanos em São Paulo, a gente entende que o Rodrigo Garcia tem uma disputa acirrada, né? Tanto com relação ao candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio, né, como com relação ao candidato do PT, o Haddad, que praticamente já está no segundo turno. A gente sabe que o apoio do União Brasil ele é decisivo, e a sobrevivência dos tucanos no país passa fundamentalmente pela eleição do Rodrigo Garcia em São Paulo. Então, a partir do momento que a União Brasil faz um gesto, é o primeiro grande partido a dar o apoio ao Rodrigo Garcia, e quando a gente tem uma candidatura estabelecida a presidente da República e não há, por parte do PSDB nacional, uma reciprocidade nessa relação, eu acho que esse rearranjo ele precisa ser discutido, né, e trabalhado da melhor maneira possível. É por isso que eu pontuei, né, da importância de que o PSDB em São Paulo, realmente, se for receber o apoio do União Brasil, que tem aí, de forma bastante explícita, um palanque exclusivo para o nosso pré-candidato a presidente da República, Luciano Bivar. O senhor foi do PSDB, né? O senhor já integrou as fileiras do PSDB. Então, só fazendo um adendo, como é que o senhor vê, neste momento, a situação do partido meio esfacelado, sem candidato à presidência, né? Apoia nacionalmente, né? Uma outra candidatura, desde a redemocratização, é a primeira vez que o PSDB não tem um candidato, né, forte disputando a presidência. Como é que o senhor vê o atual momento do partido hoje? Fui vereador pelo PSDB, fui do diretório estadual do partido, tenho grandes amigos dentro do ninho do tucanato, né? Mas a gente entende que existe uma nova, inclusive assumi depois o mandato de deputado estadual, na época, pelo PSDB, que eu disputei em 2014 a eleição, mas já estava eleito deputado federal, mas a gente entende que é uma nova ordem política no país também, né? As coisas elas tomaram outras dimensões. A gente tinha uma polarização que era entre PT e PSDB. A partir da eleição de 2018, isso se modificou com o surgimento, né, de uma pauta lavajatista, do combate à corrupção, as movimentações de rua, as manifestações, né, o impeachment da ex-presidente Dilma. Então, isso criou uma nova força. Quando o Aécio perdeu a eleição em 2014, por pouco, para a ex-presidente Dilma, a gente percebeu que o PSDB, com os escândalos que o próprio Aécio foi acometido, tal, acabou, de certa forma, perdendo um pouco de hegemonia e de força com relação a esse enfrentamento com as esquerdas, né? E, obviamente, quando aparece a figura do Bolsonaro sequestrando a pauta do Sérgio Moro, sequestrando a pauta da Lava Jato, tentando ele se empoderar dessas discussões, e, né, eu sempre digo ali quem era o grande herói daquele episódio todo, com relação ao impeachment, à Lava Jato, era o Moro, não era o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro era uma figura pitoresca, era alguém que era ridicularizado no Congresso Nacional, e que, de certa forma, acabou meio que juntando ali um voto de protesto, uma comoção nacional com o enfrentamento à corrupção, por causa da Lava Jato, por causa do Sérgio Moro, e aí, no que tange aí as questões do surgimento de uma direita mais radicalizada, veio o episódio da facada, veio um voto de protesto, um voto útil, aí foi uma somatória de situações que, claro, que tirou o PSDB desse protagonismo e dessa cena nacional. Então, eu enxergo que essa nova ordem política que se estabeleceu no país a partir da eleição de 2018, e aí quando você tem um Congresso Nacional onde o presidente da República, que prometeu combater
as velhas práticas, o toma lá da cá, desmontar o establishment, enfim, e fez tudo ao contrário, foi na contramão daquilo que ele prometeu, e aí agora com a instalação do orçamento secreto, a maioria dos partidos políticos perderam a sua identidade, perderam a sua razão, perderam a sua essência, né? E eles não têm mais sequer controle sobre os seus filiados, seus deputados, algo nesse sentido. Eu acho que o PSDB foi muito vítima de todo esse processo que acometeu aí nos últimos anos. Na eleição de 2018 e também com essa nova ordem política que se estabeleceu dentro do próprio Congresso Nacional através do orçamento secreto e do toma lá da cá. Deputado, o Bivar chegou a afirmar publicamente, né, a possibilidade de apoiar a candidatura do Fernando Haddad, né? As conversas nesse sentido aí avançaram. Como é que está a participação do ex-presidente Lula nesse processo também aí de articulações? Olha, Bruno, eu costumo dizer que o Bivar ele é um democrata, na essência, ele é um sujeito extremamente liberal, e ele tem posições firmes, inclusive com relação ao compromisso que foi firmado na eleição do Bolsonaro, onde o PSL foi o paraquedas do Bolsonaro, ali deu o abrigo, deu a condição de ter uma legenda, de ter a sua candidatura homologada para que pudesse disputar e chegar à presidência da República. Porém, aquilo que foi documentado, assinado, tanto pelo Bivar quanto o Bolsonaro, do lado do Bolsonaro não foi cumprido, né? Que era a defesa do Estado Democrático de Direito, o respeito às instituições, uma economia mais liberal. O Bivar é um defensor extremo, né, do imposto único, da reforma tributária, dessa diminuição, desse manicômio tributário que a gente enfrenta no país, enxugar, né, os tributos, enfim. A gente entende que essas questões elas não foram cumpridas pelo Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro rompe esses princípios, esses propósitos, o próprio Bivar se colocou ao contrário, né, a volta do Bolsonaro ao PSL, coisa nesse sentido, tanto que o Bivar é candidato a presidente da República e fez uma sinalização pública, né, com relação a uma possibilidade de aproximação com o próprio Fernando Haddad em São Paulo. Então, a gente defende, eu também, dentro dos meus propósitos, dentro das minhas convicções, dos meus ideais, eu entendo que a gente tem um momento muito, muito preocupante na nossa democracia. Então, os arroubos autoritários, o avanço dessa escalada da esquerda radical, elas nos faz refletir. E como eu disse agora há pouco, a estratégia do orçamento secreto, do toma lá da cá, e o sequestro, né, das convicções e dos ideais da maioria dos agentes políticos dentro do parlamento brasileiro, nos faz ter que realmente repensar, recalcular a rota e se aproximar, né, daqueles que eventualmente têm similaridades naquilo que a gente defende. Eu acho que a proposta inicial, a matriz disso tudo, eu acho que é a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu acho que essa sinalização com relação ao Haddad em São Paulo e ao próprio PT num todo, nacionalmente, acho que vai nessa direção, né, de entender que o próprio ex-presidente Lula tem vertentes muito mais democráticas do que o atual presidente Bolsonaro. Deputado, em alguns estados, o seu partido liberou apoio ao Bolsonaro. Tem correligionários que apoiam Bolsonaro. Não seria uma contradição exigir de São Paulo que os tucanos apoiem, né? Que o Garcia, se ali, ao Bivar, se em alguns estados, alguns correligionários apoiam o Bolsonaro? E como explicar para o eleitor, né, se o partido, se o Bivar, né, rompeu com o presidente, como é que fica na cabeça do eleitor? Ele fala, o Bivar está no União Brasil, é candidato, mas alguns correligionários apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica isso na cabeça do eleitor? O senhor acha que isso pode se explicar? Primeiro que eu acho que não deve existir uma liberação nesse sentido. E eu, particularmente, eu não sou a autoridade máxima do partido, né? Eu não tenho a decisão, né, com relação a essas questões, mas eu tenho os meus posicionamentos. Inclusive, eu já reagi publicamente, inclusive, acho que na coluna do Estadão, sobre manifestações do Diretório do Rio de Janeiro que apoiaria, né, a eleição do Bolsonaro no primeiro turno. E eu fui veementemente contra. Eu sempre digo que isso aqui não pode ser a casa da mãe Joana. Se a gente tem um candidato a presidente da República, nós precisamos seguir as regras do estatuto, né? Eu lembro exatamente nas brigas com os bolsonaristas em São Paulo, né, e no país como um todo. Eu fui o deputado que representei na Executiva Nacional a expulsão de 25
né, deputados federais bolsonaristas, mas justamente por causa dessa infidelidade partidária, desse desrespeito, aos programas do partido, os ataques violentos, vorazes ao próprio presidente nacional da legenda, o deputado Luciano Bivar. E em São Paulo não foi diferente. Eu expulsei 4 deputados estaduais do PSL por questões, né, que envolviam o quê? O ataque à Constituição, né, ao Estado Democrático. A gente viu o deputado estadual ali xingar o Papa na Assembleia Legislativa. Então, assim, a gente viu coisas de outro mundo, né, que é difícil de você acreditar, né, que num partido político existam pessoas filiadas e que alcancem um mandato eletivo com esse tipo de comportamento. Porém, a gente sempre manteve o pulso firme. E eu acho que no União Brasil não pode ser diferente agora. Acho que se a gente tem um candidato a presidente da República, eu não acho que o partido deva liberar, né, os seus correligionários ou os seus diretórios para que apoie a candidatura de alguém que não seja o candidato a presidente do nosso partido. A candidatura do Bivar é vista por algumas figuras, né, no cenário político como a de alguém que está entrando no páreo para negociar a retirada depois, né, mediante acordos políticos. Essa candidatura também, de certa forma, acaba rachando a terceira via, né, já que estava todo mundo ali unido num primeiro momento, mas agora com a candidatura do Bivar e a da Simone Tebet, essa terceira via ela perde essa unidade, né? A candidatura de Bivar, nesse sentido aí, na sua opinião, não pode acabar servindo como uma linha auxiliar do Bolsonaro e até facilitando a reeleição dele, à medida em que limpa o campo, entre aspas, assim, para Bolsonaro a enfraquecer essa terceira via? Eu acredito que não, Bruno. Primeiro que eu acho que auxiliaria o Bolsonaro se a União Brasil tivesse formalizado o apoio ao Bolsonaro e emprestasse o seu tempo de televisão. Isso foi uma coisa que eu lutei muito dentro do partido para que não acontecesse, de forma bastante franca e objetiva. Então, acho que isso aí já foi um ganho substancial, significativo, a gente não apoiar algo que a gente não entenda que seja saudável para o futuro do nosso país, da nossa sociedade, né, e a preservação dos nossos direitos, que por muito tempo foi uma luta para que fosse conquistado. Então, eu acho que o União Brasil, com a candidatura do presidente Bivar, ela tem que apresentar um programa para a sociedade, apresentar um objetivo, né, final disso tudo com relação àquilo que é do DNA do partido. Eu acho que o partido nasceu com um propósito, né, de ser protagonista, de ter uma candidatura própria, né, enfim, de ter... vocês sabem que eu filiei o Moro, trouxe o Moro junto com o presidente Bivar, foi uma das pessoas que estava lutando ali desde o ano passado para que essa terceira via pudesse convergir, se unir, pudesse tracionar, mas a gente entende que dentro dos próprios partidos aí que estavam tentando se organizar, PSDB, MDB, existiam resistências, tanto que o João Dória foi vítima, né, dessas resistências, inclusive por causa dessa nova ordem política que se formou dentro do Congresso Nacional, que eu tenho repetido, onde os deputados não têm mais independência absolutamente de nada, né? As pessoas votam de olho fechado qualquer que seja a pauta que o Arthur Lira manda para a Câmara em função de ter ali espaço, né, numa cota para abocanhar um orçamento secreto. Então, isso tudo foi atrapalhando o desenvolvimento da terceira via. O próprio PSDB mudou a sua rota, o Bivar não quis ficar refém a reboque dessas indefinições, tanto do MDB quanto do PSDB, e isso fez com que realmente ele pudesse colocar a sua candidatura. O Sérgio Moro, eu acho que era uma candidatura talvez um pouco mais competitiva dentro desse campo, antes da candidatura do Bivar existir, contra os extremos. Eu achava que o Moro, as pesquisas mostravam isso, só que a partir do momento que você também tem uma figura que sofre uma resistência muito grande do espectro político, seja da direita ou da esquerda, fica muito difícil de você consolidar uma unidade dentro da terceira via. Então, nenhum dos nomes, tanto do PSDB quanto do MDB, as tentativas do União Brasil, a gente conseguiu buscar essa convergência. Então, o que nos resta agora é continuar lutando, acreditando, buscando uma alternativa, né, de centro, aí, um ponto de equilíbrio nessas relações, para que, eventualmente, a gente consiga, em outubro, contribuir, né, para que a gente não fique refém aí de um dos lados do extremo, né, desse outro extremo, que eu não concordo, que é um extremo que eu acho que ele é muito mais perigoso para o desenvolvimento do nosso país. Falando em Moro, né, o senhor
é um apoiador, né, do ex-ministro. O que acontece? Você acha que ele foi boicotado? Ele chegou a ser cotado até como candidato à presidência, era uma pessoa de visibilidade, depois foi para o governo, aí teve todos aqueles episódios, hoje vai disputar o Senado pelo Paraná. Na sua avaliação, o que aconteceu? Houve falta de apoio efetivo? Eu acho que o Moro, obviamente, quando você entra numa disputa e você está desagradando tanto um lado quanto o outro, e são lados poderosos, né? Você tem uma briga ali com a máquina da República, com o bolsonarismo, e você também já tinha uma antipatia ali de uma fração da esquerda, né, do PT, você realmente está numa situação um pouco mais delicada. E você tem um centro político hoje que, na sua maioria, não generalizando, totalmente sequestrado e contaminado por causa do toma lá da cá, você não quer uma figura como o Moro que possa, eventualmente, desmantelar um processo de corrupção que está instalado no Congresso Nacional. Então, acho que isso são pontos a serem elencados, destacados, que faz com que o Moro realmente tenha uma resistência muito grande dentro da construção dessa bolha política que a gente vive, né? E não existe candidatura avulsa, né? E você não é candidato de si próprio, né? Você precisa ter a candidatura majoritária, uma vontade coletiva. Por mais que o Moro seja uma figura que tem ali dentro do seu histórico, é um cidadão de bem, um homem de currículo, né? Não é de ficha corrida, isso aí ninguém pode negar, né? Então ele poderia, sim, na minha concepção, dar uma boa contribuição, né, para que a gente realmente pudesse resgatar a dignidade e a moralidade, né, o bem-estar do cidadão brasileiro. Porém, a gente sabe que o jogo é pesado, né, o jogo é difícil, e uma figura como o Moro, ela num país onde a corrupção impera, né, não é bem vista, né, e obviamente que ele vai sofrer todo tipo de resistência. Ainda falando sobre essa questão do Moro, né, na avaliação do senhor, houve um erro de estratégia nessa série de mudanças do ex-ministro, né, porque primeiro ele seria candidato pelo Podemos, migrou do Podemos para o União Brasil, depois tendo de ser candidato no Paraná, né, após ser barrado em São Paulo, e agora até enfrentando provavelmente o padrinho político dele, o Álvaro Dias, nessa candidatura ao Senado, né? O senhor acha que ele se movimentou mal e, de certa forma, foi até ingênuo aí ao se envolver nessas movimentações da política com políticos profissionais? Eu costumo dizer que eu aprendi muito mais nas minhas derrotas do que nas minhas vitórias, né? E a política, acho que o Paulo Maluf dizia isso, né? Só perde eleição quem não disputa. Então, você, quando disputa eleições, você vai aprendendo a regra do jogo e vai se adequando, vai se adaptando e saber desviar das cascas de banana que o sistema político impõe na nossa trajetória. Obviamente que o Moro, ele é uma pessoa bem intencionada. A política tem gente boa, né, como em todos os segmentos da sociedade, mas tem gente ruim também, né, em todos os partidos, né? Partido, o nome já diz, né? Partido. Se não fosse partido, seria unido, juntos, né? Então sempre há uma divisão, sempre há uma briga interna e uma série de resistências a serem enfrentadas. Eu acho que faltou inicialmente ali na vinda do Moro, quando ele retornou dos Estados Unidos, de repente um pouco mais de experiência nesse jogo político partidário. Eu acho que ele se filiou muito cedo a um partido, ele poderia ter se ambientado nesse processo um pouco mais e esperar o desdobramento, o desenvolvimento. Você vê agora em São Paulo, até na véspera das convenções, a gente não tem uma definição concreta de quem são exatamente os candidatos ao governo de São Paulo, né? As decisões elas estão sendo tomadas de forma bastante tardia, né? Você vê que você não tem um nome definido ainda para o cenário. Então, essa equação política, essa acomodação, ela realmente ela precisa ser estudada, trabalhada. Então, acho que o Moro ele se precipitou ao chegar no Brasil a se filiar num partido político. Não estou condenando que se a filiação foi certa ou foi equivocada. Eu acho que ele poderia, né? Eu não estou fazendo esse julgamento, mas eu acho que ele poderia ter esperado um pouco mais o desenrolar das tratativas para tomar uma decisão no momento mais oportuno, onde ele se sentisse um pouco mais seguro e confortável. Deputado, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, aí passa rapidinho, mas eu queria fazer uma última pergunta.
A gente sabe que pesquisa não ganha eleição, mas todas as pesquisas mostram uma forte polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Então, provavelmente o cenário vai acabar sendo disputado pelos dois. Obviamente, tudo pode acontecer. Se, né, o cenário for esse mesmo, como o seu partido deve se posicionar entre Lula e Bolsonaro? E o senhor, pessoalmente, como é que o senhor acha que pode ser o futuro do país com um ou com o outro? Hein? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com relação. Eu acho que a oxigenação na política ela se faz necessária, a alternância de poder. Eu apresentei a PEC no Congresso Nacional para o fim da reeleição. Acho que esse instrumento fracassou no país. O sujeito, quando ganha a eleição, ele não pensa na próxima geração, ele pensa na próxima eleição. Então, isso é extremamente nocivo para o desenvolvimento de uma sociedade. Né? E a gente enfrenta problemas muito graves no nosso país com relação a essa desorganização, essa falta de entendimento de república. O Bolsonaro, para mim, ele é muito grave, né? Porque ele acha que a república é um puxadinho da casa dele, ele defende a família com unhas e dentes, contra tudo, contra todos, sobrepondo os interesses da nação. Né? Então, eu acho que isso é um mal que tem que ser combatido. Trabalhei muito esse período todo para que a gente pudesse ter uma candidatura de centro, uma candidatura alternativa. Eu acho que o PT também teve as suas oportunidades, fez os seus governos, entregou os seus resultados, teve a sua chance de se apresentar, mas eu sou a favor de que novas lideranças surjam, que novas ideias apareçam. É por isso que eu sempre trabalho por esse centro democrático. Gostaria muito que o presidente do nosso partido, que é o candidato a presidente da República, o Luciano Bivar, que é um homem sereno, equilibrado, que nunca vai colocar o país em risco, enfim, em nenhuma condição de destruição, como a gente se encontra agora no momento, pudesse chegar ao segundo turno e pudesse ser eleito presidente da República. Vou trabalhar nessa direção, vou ser fiel às bandeiras dos programas do nosso partido e vou realmente esperar, né, que Deus possa abençoar a nossa nação da melhor maneira possível e não fazer a futurologia nesse momento. Mas uma coisa você pode ter certeza, eu vou lutar contra o radicalismo e vou lutar contra esses arroubos autoritários, principalmente sempre em defesa da nossa democracia. Eu sou um sujeito extremamente que defendo a Constituição. Então, eu acho que a gente precisa respeitar a nossa Carta Magna, a gente precisa respeitar as pessoas, e o que eu tenho visto hoje na sociedade são pais, irmãos, famílias, primos, amigos se matando, né, por causa de política. A gente não pode nem no almoço de sábado, de domingo, falar de política. Então, tem alguma coisa errada acontecendo na nossa sociedade. Nós estamos sendo cerceados, né, de expressar as nossas opiniões. A nossa liberdade de expressão está sendo cerceada por causa desse status quo que é estabelecido. E eu nem condeno, não. Eu nem acho que é por causa do outro polo, não. Eu acho que é por causa de um único polo. Eu acho que é o polo da direita radical que se instalou no nosso país. E é contra isso que eu vou lutar. Deputado, eu sei que a Beth disse que era a última pergunta, mas eu queria só fazer um adendo aí, porque o senhor disse que ia lutar contra o radicalismo, né? E durante a entrevista o senhor pontuou muito o presidente Jair Bolsonaro como essa figura radical, né? Isso aí mostra, de certa forma, um aceno do senhor num segundo turno ao ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, na sua visão, seria menos radical e uma pessoa mais... uma pessoa que fez um governo democrático, que tem convicções democráticas? Olha, como eu te disse, Bruno, eu gostaria muito de ver o meu presidente do meu partido, que é o nosso candidato a presidente da República, o Luciano Bivar, no segundo turno. Eu vou trabalhar para isso. Né? Quando chegar no segundo turno, vou reiterar aqui o que eu disse. Eu vou lutar contra esse radicalismo. Né? E eu enxergo que esse radicalismo hoje ele está muito mais estabelecido, muito mais enraizado nessa extrema-direita bolsonarista. Tá certo. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo com o Editor. Esperamos contar com outras entrevistas. Boa sorte aí na sua caminhada. Obrigada, Bruno Luiz. Obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota. E você continua acompanhando o melhor do noticiário aqui no Broadcast Político.